A ideia é discutir o procedimento de habilitação de crédito no processo de recuperação judicial. O áudio tá bom, Gabriel? Raíssa, como é que tá o áudio? Me contem do áudio. Ah, que bom, que bom. Eu fiz arrumei o microfone para ligar e ficar ainda melhor a comunicação. Tudo bem, Francisco? A ideia hoje será discutir o procedimento de habilitação de crédito na recuperação judicial. Que bom, Raíssa, que bom, Gabriel. Que bom. Vamos esquentando um pouquinho, devagarinho. A ideia será enfrentar um dos temas, Raíssa. Não sei se você já percebeu. Ah, que bom, Francisco, que bom. Olha só, Raíssa, não sei se você já percebeu que a habilitação de crédito é o maior mercado de recuperações judiciais. Francisco, você já percebeu isso? Gabriel está dialogando com essa área. Olha só, o mercado de habilitação de crédito é o mercado mais robusto das recuperações judiciais. Por quê? Porque em cada recuperação judicial nós temos centenas de credores. E estas centenas de credores precisam ver garantidos os seus créditos dentro do processo. Então, pode parecer estranho, eu estou introduzindo devagarinho o assunto, né, Francisco? Pode parecer estranho, mas o mercado de habilitação de crédito é um mercado grande dentro das recuperações judiciais. Em geral, os advogados não olham com tanto carinho essa área porque vislumbram mais a área de administração judicial ou mesmo promovendo a recuperação judicial, defendendo os interesses da recuperanda. Mas esse é um mercado interessantíssimo e eu pretendo esgotá-lo, Raíssa, Francisco, Gabriel, aqui nessa conversa que está só dando os seus primeiros passos. Olha só, Raíssa, vamos iniciar com a seguinte pergunta. Me fizeram essa pergunta há pouco tempo. Marcelo, eu tenho um cliente, olha só, eu tenho um cliente que me contratou para garantir o seu crédito dentro da recuperação judicial. Então, eu fui contratado, me disse o colega, para defender os interesses de um cliente em uma recuperação judicial. Quando ingressa em recuperação judicial, a recuperanda apresenta os seus credores. E esse cliente do meu colega já figurava no quadro de credores. Tudo bem, Kiko? Já figurava no quadro de credores. Então, o que se faz? Me pergunta esse colega. Eu devo, Raíssa, olha só, eu devo discutir esse crédito, eu devo juntar ao processo a concordância com este crédito, com este quadro? A resposta objetiva, Francisco, o que você daria? O que você responderia para essa situação? O seu cliente lhe procurou para garantir estar presente o crédito na recuperação judicial, você vai para o quadro de credores e o quadro de credores já estampa o nome, a classe e o valor do crédito correspondente no quadro de credores. O que se faz? Vejam bem, nesse caso, não se faz absolutamente nada com relação à verificação dos créditos. Não cabe ao credor juntar uma petição dizendo da concordância com a existência e com a classificação do crédito. Não faz qualquer sentido isso. Então, a primeira questão nesse caso é: fique quieto, o menos é mais. O crédito do seu cliente já está na classe correta e no valor correto. E aí, nós começamos a nos aproximar do assunto habilitação de crédito em recuperação judicial. E aí, vamos em frente. Quais são as fases para habilitar o crédito?
Então, imagine a seguinte situação. Você está no seu escritório, um cliente lhe contrata para ver garantido o crédito em uma recuperação judicial. O que você faz? O primeiro movimento é analisar o quadro de credores e este quadro de credores analisar se está presente o seu cliente. Se não estiver presente e o prazo restar em aberto com o administrador judicial, o primeiro movimento é a habilitação administrativa de crédito. Então, peguem essa. O primeiro movimento é com o administrador judicial. Você vai simplesmente apresentar uma habilitação com o administrador judicial, requerendo que o crédito seja habilitado na recuperação judicial. Esse é o primeiro movimento. Só que o seguinte, nesse primeiro movimento, você tem um prazo para cumprir este compromisso. E o prazo é de 15 dias da publicação do edital que apresenta os devedores. Então, o primeiro movimento é, um cliente lhe procurou, você vai analisar se o cliente está ou não está no quadro de credores. O segundo movimento, olha só, Francisco, o segundo movimento é, estando presente o seu cliente, você vai verificar a classe, se corresponde à verdade, à realidade contratual, se ele está na classe correta. E terceiro, você vai verificar, o valor. Se o valor está corretamente inscrito no quadro de credores. Se não estiver escrito, publicação do edital, 15 dias subsequentes, você deve juntar com o administrador judicial a sua habilitação ou a sua divergência. E aí o administrador judicial terá 45 dias para juntar o quadro do administrador. Esse é o primeiro movimento. E esses 15 dias são dias corridos. Marcelo, a petição que eu junto com o administrador judicial é uma petição como se fosse a petição inicial? Não. Não exige todo o formalismo jurídico. Você pode simplesmente juntar um pedido mais informal, porque é a verificação administrativa. E aí, o administrador judicial, analisando o seu pedido, analisando também os seus dados contábeis da empresa, com todos esses dados, ele vai avaliar se o pedido é ou não correto. E aí, 45 dias após os 15 dias que estava aberto, o administrador judicial vai apresentar o quadro do administrador judicial. Então, esse é o primeiro movimento. Vejam bem, o juízo deferiu o processamento da recuperação judicial. 15 dias após esta decisão, em que foi publicado um edital, você tem o prazo para habilitar a sua divergência ou a sua habilitação de crédito com o AJ. Esse é o primeiro movimento, o movimento mais singelo, o movimento de natureza administrativa, razão pela qual não envolve honorários, não precisa sequer ser feito por advogados. Olha só, Jéssica, a gente já fez habilitação assessorando clientes, a gente já fez habilitação, pedido de habilitação informal e entregou para o cliente fazer o protocolo. Então, a gente simplesmente fez um arrazoado, pouco jurídico, só indicando tecnicamente o direito de clientes e entregamos em mãos. Olha, agora você faça esse registro com o administrador judicial. Por quê? Porque a habilitação administrativa prescinde de advogado. Pode ser feita pelo próprio credor e isso é algo importantíssimo. Razão pela qual também nós não estamos diante de honorários de sucumbência. Então, nessa primeira fase, o cliente pode, por ele mesmo, fazer a habilitação com o administrador judicial. E aí você vai me dizer, Marcelo, mas isso não acontece com frequência. Meu caro colega, acontece sim. Muitos credores
simplesmente buscam os documentos que comprovam a existência do crédito, pedem para o contador fazer um pedido muito informal, muito simples, mas que cumpre as exigências da Lei 11.101 e protocolo com o administrador judicial. Isso é praxe, isso é normal. Então, vê bem, um último detalhe sobre verificação administrativa, e aí peguem essa que é fundamental, eu já vi gente se perder por causa disso, diz respeito aos documentos que devem ser juntados com a habilitação com a divergência. Olha só, para juntar a habilitação com o administrador judicial ou para juntar a divergência, é imprescindível que os documentos que amparam a habilitação ou a divergência sejam documentos originais. Tudo bem, Nana? Tudo bem, FJ? Tudo bem? Olha só, então, os documentos que são apresentados ao administrador judicial devem ser originais ou devem ter, se forem cópias de processo, devem ter cópia autenticada. E vê bem, isso não é uma exigência do administrador judicial. Isso é uma exigência da lei 11.101. Fundamental a gente também ter em mente. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência é a seguinte. Olha só que interessante essa pergunta. Marcelo, eu tenho uma habilitação para fazer, mas eu não sei como o administrador judicial procede. Se ele aceita por e-mail a habilitação, a divergência, se ele aceita todos os documentos por via eletrônica. De fato, não tem regulamentação na atual Lei 11.101. No PL 6229 sinaliza-se para que a gente se aproxime um pouquinho mais do mundo digital, mas hoje não tem regulamentação. O que acontece? Cada administrador judicial tem um procedimento. Então, há administradores judiciais que recebem pela via digital e há administradores judiciais que não recebem. E aí você deve entrar em contato com o administrador judicial e perguntar para ele como é que eu procedo essa habilitação ou essa divergência. O que todos os administradores judiciais devem respeitar? Vejam que interessante. Todos os administradores judiciais, independentemente desse procedimento mais detalhado, todos eles devem respeitar o contraditório. E isso significa dizer o seguinte: quando você protocolar uma habilitação, uma divergência, você deve esperar que o AJ vai intimar a recuperanda, vai intimar determinado credor, se este credor for envolvido com essa habilitação ou divergência. Por quê? Porque o contraditório, sim, deve ser respeitado pelo administrador judicial. E um último detalhe sobre essa verificação administrativa, senão nós vamos ficar até a meia-noite falando sobre ela. Um último detalhe, meus caros colegas, é que esta habilitação administrativa deve depois ser arrolada pelo administrador judicial, quando do parecer do administrador. Então, Nana, o que acontece de fato é que o administrador judicial recebe as habilitações e divergências, faz um processinho para cada uma e deve estabelecer o contraditório e depois apresentar a posição e o quadro no processo de recuperação judicial. Por quê? Porque é um procedimento administrativo de um processo judicial. Então é evidente que o parecer do administrador judicial deve apresentar a sua posição sobre as habilitações vertidas. Tá bom? Tudo isso está na primeira parte, tudo bom, Josi? Tudo isso está na primeira parte da Lei 11.101, artigo 7º e seguintes. Tá bom? Agora vamos para as questões mais quentes, que é o processo de impugnação ao quadro de credores. E aí tem várias questões interessantíssimas sobre honorários, sobre uma revisional dentro da recuperação judicial. Vocês já ouviram falar sobre isso? Josi, Camila, tudo bem? Me digam. Francisco também. Raíssa, me conte. Vocês já ouviram falar em revisional dentro da recuperação judicial? Pois é. Isso é uma alternativa interessante, pouco comentada, mas que
é absolutamente corriqueira no dia a dia das recuperações judiciais, especialmente em razão de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça recente que eu vou comentar daqui a pouco. Vocês já viram também sobre os honorários de sucumbência e impugnação? Meus caros colegas, é um dos temas mais extraordinários do processo de recuperação judicial e muito pouco referido pelos operadores do direito. Então, olha só, Francisco, escuta essas. O Francisco é meu colega também no colegiado empresarial, a gente troca muita figurinha. Francisco, veja bem, existe a possibilidade de fazer uma revisional dentro da recuperação judicial. E isso eu vou explicar daqui a pouco. Eu só quero iniciar a discussão da impugnação explicando o contexto. Então, imagine o seguinte, Josi. Você tem um cliente que possui um direito de crédito de R$500 mil em uma recuperação judicial. R$500 mil, tá bom? Você perdeu o prazo para habilitação administrativa. Isso acontece frequentemente com a habilitação com o administrador judicial. Então, você perdeu o prazo para habilitação administrativa, mas você sabe que após a publicação do edital do administrador judicial, você poderá fazer a impugnação ao quadro de credores, requerendo ver o seu crédito inscrito no quadro de credores, a impugnação judicial. Você sabe de tudo isso. Você sabe também, Josi, olha para cá que agora começa a complicar. Você sabe também que o prazo para impugnação, nesse caso, é de 10 dias. Então, a habilitação com o administrador judicial, 15 dias. A impugnação contra o quadro do administrador, 5 dias. E isso já é uma diferença grande, né? Eu já vi gente dormir por causa disso. Qual é a consequência de não fazer a habilitação tempestiva, melhor dizendo, a impugnação tempestiva? A consequência é que, conforme o seu cliente estiver arrolado na classe em que ele estiver, você vai ter ou não o direito de participar de Assembleia de Credores. E esse é um problema gravíssimo. Ou seja, se você perder o prazo para a impugnação, isso significa que você pode deixar o seu cliente de fora da Assembleia de Credores e isso pode criar um prejuízo gravíssimo para o seu cliente. Então, guarde os prazos. 15 dias para o advogado habilitar com o administrador judicial, naquele primeiro edital, e 10 dias após a publicação do edital. Vocês devem estar ouvindo essas buzinas, né? Não sei se vocês estão ouvindo. Tudo bem, Miriam? Tudo bem, Jonatas? Acho que diminuiu um pouquinho, mas estava um barulho bem grande aqui fora. Mas olha só, então, feito essa impugnação, 10 dias, o que eu queria dizer para o Francisco com relação à revisional? E quero dizer para a Miriam, quero dizer para o Jonatas, quero dizer para o Marcel, seja bem-vindo. A questão é a seguinte: é possível fazer revisional em sede de recuperação judicial? Revisional estrito sensu, é claro que não. Revisional estrito sensu de revisar todas as cláusulas contratuais. Agora, eu vou dar um exemplo e depois, se alguém quiser, eu inclusive encaminho uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Eu vou dar um exemplo e depois eu posso inclusive dividir com vocês um entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Eis o caso. Eu entrei com uma recuperação judicial, representando obviamente um cliente, e esse cliente entendia que devia para o banco X o valor de 230 mil reais. Olha só, Isabela, que caso interessante. Então, eu ingressei em recuperação judicial e entendia que devia para o banco X o valor de 230 mil reais. Acontece que o banco X entende que o crédito dele é de 500 mil reais. Então, eu junto no quadro da empresa recuperanda o passivo de 230 mil reais do banco X.
O que o banco faz? O banco apresenta uma divergência com o administrador judicial. Vejam que interessante. O banco junta uma divergência com o administrador judicial, afirmando que o meu crédito, que o crédito do banco, é de R$500 mil. E o administrador judicial estabelece o contraditório, nos intimando o meu cliente, e a gente argumenta que a cláusula, peguem essa, que essa é fantástica, que a cláusula A, B, C constitui-se em cláusulas abusivas, razão pela qual deveria ser desconsiderada na apreciação do crédito. E aí, ao se desconsiderar por ser cláusulas abusivas, portanto nulas, o valor de R$500 mil, na verdade, se concretiza em R$230 mil. Me diz, Larissa, se isso não significa uma revisional. E aí você vai me dizer, mas Marcelo, será que é em sede de habilitação ou divergência administrativa o local apropriado para que se discuta isso? Olha, quem iniciou essa discussão administrativa foi o banco. E aí o administrador judicial não tem nenhum problema em verificar a legalidade das argumentações e emitir um parecer. Só que peguem essa, Marcel, Jonatas, Isabela, Larissa, peguem essa que é interessantíssima, Francisco, Raíssa, olha só. A posição do administrador judicial é a posição administrativa. E aí ele vai apresentar no quadro de credores do administrador judicial o que ele entendeu devido. E aí, se ele entendeu 230 mil, que é o valor indicado pela recuperanda, a recuperanda vai ficar quieta, porque excelente, foi essa a defesa que ela fez administrativa. Mas é muito provável que, diante do entendimento de 230 mil, o banco propõe uma impugnação ao quadro do administrador judicial. Agora, veja bem, isso é provável que aconteça. Agora, se for o inverso, também. Então, imagine o seguinte, o administrador judicial entendeu por bem a argumentação do banco e alterou o valor do crédito do banco em R$500 mil, tá bom? E aí, alterado o valor para R$500 mil, cabe à recuperanda também propor a impugnação ao quadro de credores em relação especificamente a esse crédito, a impugnação de crédito. E aí ela vai estabelecer um contencioso judicial para discutir 500 mil ou 230 mil. O que decisão recente do Superior Tribunal de Justiça sedimentou? Como nós estamos falando de valor de crédito, e valor de crédito diz respeito, sim, ao capítulo chamado Verificação de Créditos da Lei 11.101, problema nenhum em se analisar eventuais nulidades de cláusulas contratuais nesta circunstância, porque o tema enfrentado pelo judiciário diz respeito ao objeto da impugnação, valor ou classificação ou legitimidade ou existência de crédito. Portanto, olha só, Diogo, tudo bem, Diogo? Tudo bem, Larissa? Olha só. Portanto, nesse caso específico, é lícito, sim, a empresa, ao invés de ingressar em recuperação judicial e apresentar a caixa cheia, por assim dizer, do valor do crédito, a empresa já discutir quais são as cláusulas nulas e submeter este entendimento já originário ao quadro de credores. O máximo que vai acontecer é uma discussão judicial posterior, legítima, de acordo com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, é isso mesmo, isso mesmo. Diogo, é isso mesmo, Marcel. É possível fazer uma revisional dentro de uma recuperação judicial. Claro que nestes limites de entendimento, como eu tentei aqui ser o mais claro possível, né, gente? Então, este é um detalhe interessantíssimo e que vale ouro, tá bem? Outra questão importante, Marcelo, qual é o recurso que eu devo fazer a uma impugnação desacolhida?
Então imagine que você dirigiu uma impugnação ao quadro de credores e o juízo não conheceu do seu pedido, foi julgada improcedente. Qual é o recurso? Olha, se você não sabe o recurso, e aí quem não é mais calejado na área de recuperação judiciais por vezes não sabe, eu peço que você anote, em algum lugar anote este recurso, porque eu já vi muito colega se perder nesse recurso e passar vergonha diante do seu cliente. Então, o prazo que você deve anotar aí também é importante, mas enfim, o nome do recurso é o recurso de agravo. Você vai interpor um agravo de instrumento diante da improcedência do seu pedido de impugnação. Você não vai fazer o recurso convencional de apelação. Você vai fazer um recurso de agravo de instrumento. Marcelo, ninguém erra nisso. Visitem os sites dos tribunais de justiça que vocês vão ver que esse erro grosseiro impede, inclusive, que se utilize do princípio da fungibilidade dos recursos, que não é pela gravidade do erro crasso. Então, o recurso à impugnação, guardem isso, é o recurso de agravo. E outro detalhe interessante, tudo bem, Rafael? Tudo bem, Ribeiro? Tudo bem? Olha só, outro dado interessante, Diogo, que me parece importante dividir com vocês, é que essa impugnação, ela tem o rito. Olha só, ela tem o rito sumário porque célere, porque é incidental à recuperação judicial, mas a cognição exauriente. O que significa isso? Significa que o juízo vai verificar todas as questões levadas a ele. Então, o fato de ter um rito célere, um rito, por assim dizer, sumário, não significa que a cognição deste feito é uma cognição sumária, como se fosse das tutelas provisórias. Não é. O juízo pode sim, inclusive, instruir com audiência para ouvir testemunhas. Acontece, e isso a gente já verificou na prática, acontece que alguns advogados acreditam que esse processo de rito sumário cumpre os requisitos do processo de conhecimento convencional, em que o juiz, em determinada fase processual, vai fazer o saneamento e vai indicar as provas que pretende ver formadas. Não é assim que acontece na impugnação. E eu já vi gente boa se perder por causa desse detalhe. Então, não é assim, Marcelo, como é que é? Na petição inicial, isso tudo na forma da Lei 11.101, né, gente? Eu estou falando da lei e da prática aqui, então não tem nenhuma criatividade aqui minha. Então, na forma da Lei 11.101, se exige na petição inicial que o impugnante apresente todos os argumentos e todas as provas que ele pretende formar. Se ele tiver provas constituídas, ele deve juntar na petição inicial. E isso é sumamente importante. Se ele não juntar essas provas, tampouco requerê-las, precluiu o prazo para ele assim proceder. Então veja que coisa grave. Você imagina, junta uma petição inicial na forma do CPC, convencional, supondo que haverá a fase de instrução, e aí não junta provas pré-constituídas, não pede audiência para ouvir testemunhas, enfim, junta uma petição para dar início ao processo e não faz todos os pedidos que eu acabei de mencionar. O que significa isso? Significa que o juízo vai intimar a parte adversa para, em 5 dias, outro prazo fundamental, em 5 dias, a parte adversa apresentar os seus argumentos, apresentar o contraditório, enfim, né, a sua contestação. E aí, nesses 5 dias, ela tem que apresentar a sua posição, né, o contraditório. Por que eu digo que necessariamente não precisa ser uma contestação? Porque, eventualmente, a parte adversa pode concordar.
E aí eu imagino, se eu estou assistindo essa conversa, eu imagino, mas Marcelo, por que a parte vai concordar? Ela vai concordar por uma razão muito forte. No momento em que se estabeleceu o contraditório, se estabelece também o direito aos honorários de sucumbência. Então, há sim circunstâncias em que vale a pena não discutir. Por quê? Porque o risco dos honorários de sucumbência e impugnação são muito grandes. E aí, olha só, Diogo, o que pode acontecer nessa circunstância é, em uma impugnação que não tem grandes questões envolvidas, a parte que logrou sucesso auferir também sucumbência no importe mínimo de 10% na forma do artigo 85. Isso acontece normalmente. Agora, os advogados que não conhecem esse mercado não percebem da potência destes honorários. O Superior Tribunal de Justiça, se eu não estou enganado, em fevereiro desse ano, enfrentou matéria, quando eu digo fevereiro desse ano, eu estou dizendo fevereiro de 2020, enfrentou a questão dos honorários de sucumbência em impugnações de crédito, em séries de recuperações judiciais e já consolidou o entendimento de que nós estamos diante do parágrafo 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, 10% no mínimo. Porque a causa tem valor estimável e o benefício também é claro e inequívoco. Então, há razões para, em algumas circunstâncias, a parte adversa não apresentar uma contestação, mas uma simples concordância. Se não se estabelecer o litígio na impugnação, a parte que perdeu o processo, ou que, enfim, que concordou, né, não vai ser condenado em honorários de sucumbência. Tema relevantíssimo. Então, já vimos como funciona a verificação administrativa de créditos, já pensamos como eu devo proceder nesta situação, já vimos também que é possível fazer uma habilitação administrativa de créditos sem a participação do advogado. O advogado necessariamente não precisa sequer participar, e isso significa que o advogado pode simplesmente passar algumas orientações para o cliente. Você compreendeu também, meu caro colega, que na fase administrativa não tem sucumbência, não tem honorários de sucumbência e, claro, existe contraditório. E você entendeu, por derradeiro, você entendeu que a impugnação judicial faz jus aos honorários de sucumbência se o contraditório se estabelecer. Perfeito? Vamos lá. Tudo bem, Murilo? Vamos lá, Ribeiro. Boa pergunta. Vamos conversar com ela agora. Tudo bem, Rita? Qual o rito depois da publicação do segundo edital? Excelente pergunta. Olha só, Ribeiro. Olha só. O que acontece é o seguinte: publicado o segundo edital, abre-se imediatamente o prazo de 10 dias para a impugnação a este quadro de credores. Impugnação judicial. Este segundo edital é o edital formado pelo administrador judicial. E aí, depois de 10 dias transcorridos, encerra-se o prazo para impugnação judicial e o juízo vai enfrentar todas as impugnações, Ribeiro. É isso que acontece. O juízo vai julgar todas as impugnações e consolidando e encerrando todas as impugnações, vai se consolidar, e é uma tarefa do administrador judicial, vai se consolidar o quadro geral de credores da recuperação judicial. Então, é isso que acontece após a publicação do segundo edital, tá bem, meu velho? E aí a pergunta que pode surgir, e é uma pergunta muito pertinente, tudo bem, Fernando? A pergunta é a seguinte: Marcelo, como é que fica a habilitação retardatária? Digamos que eu perdi os prazos.
eu perdi o prazo com o administrador judicial, eu perdi o prazo para impugnação tempestiva e o meu cliente não está no quadro de credores. O que eu faço? Meus caros colegas, isso é mais comum do que parece. Isso acontece com muita frequência e, na maior parte das vezes, isso não é culpa do advogado. Olha que questão interessante. Não foi o advogado que deu causa a perda destes prazos. E por que não foi o advogado? Porque o advogado sequer tinha sido contratado. O que acontece é que o credor tem a notícia da recuperação judicial, mas não toma providência legal de buscar ver o seu crédito inscrito no quadro de credores. E aí chega um determinado momento que ele descobre, olha só, que ele descobre que vai ter uma assembleia de credores e ele pretende participar. E aí acontece o que eu aqui estou mencionando, ele sequer está arrolado no quadro de credores. Então não é culpa nossa essa situação, mas o fato de nós não sermos responsáveis não nos exime do que fazer, né? Nós podemos fazer muita coisa, tomar muitas providências. E o que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é uma habilitação retardatária deste crédito. Então, é promover dentro do processo de recuperação judicial, não é mais com o administrador judicial, nós estamos falando de recuperação judicial, é promover uma habilitação retardatária desse crédito. E essa habilitação retardatária, ela será julgada, o procedimento que envolve essa habilitação retardatária será o mesmo do procedimento previsto para a impugnação ao quadro de credores. Com o seguinte detalhe, com a seguinte ressalva. Olha essa, Ribeiro. O credor, classe 2, classe 3, classe 4, não poderá participar da Assembleia de Credores. Então, esse é o prejuízo gravíssimo de não se habilitar tempestivamente para ver o seu nome no quadro de credores de uma recuperação judicial. A habilitação retardatária, seja da classe 2, credores com garantia real, seja da classe 3, credores quirografários, seja da classe 4, credores ME e EPP, esta habilitação retardatária faz com que eles não possam participar da Assembleia de Credores. E isso é muito ruim. Alguém vai me perguntar, Marcelo, por que isso é muito ruim? Isso é muito ruim porque toda a discussão do plano de recuperação judicial, toda a potência de ver resolvida uma recuperação judicial em discussão dentre os credores se perde em não se participando da Assembleia. Isso parece tão simples, né? Mas a gente verifica no dia a dia que as pessoas não entendem esses detalhes, especialmente os credores. E aí nós temos que ter o cuidado para explicar com clareza, né? A classe 1, vocês viram, eu deixei de fora. É isso mesmo, a classe 1, credor trabalhista, habilitação retardatária, a classe 1 é permitido, mesmo em série de habilitação retardatária, é permitida a participação na Assembleia Geral de Credores. E isso é uma boa notícia. Então, verifique, antes de informar para o seu cliente, verifique se ele está na classe 1, 2, 3 ou 4, porque conforme a classe que ele ser inserido, a habilitação retardatária permitirá que ele participe da Assembleia Geral de Credores. Por que é importante participar da Assembleia? Porque é dentro desse conclave que as grandes discussões que envolvem a recuperação judicial ocorrerão. E isso é importante apenas para o advogado do credor. Agora venham comigo e pensem nessa sacada. Isso é importante sim para o advogado do credor. Isso é importante também para o administrador judicial para ter um controle, para ter uma tabela devidamente organizada e pelo juízo conhecida, mas isso é fundamental também, ou principalmente, para o advogado da recuperanda. E aí, alguém vai me perguntar, Marcelo, mas por que para o advogado da recuperanda? Porque é o advogado da recuperanda que tem
a tarefa, o desafio de aprovar o plano de recuperação judicial. E a pergunta que você deve ter em mente é: como eu faço para aprovar o plano de recuperação judicial? O primeiro caminho é convencer os credores que estarão na Assembleia de Credores. Marcelo, você está dizendo que o credor que não participa da Assembleia pode não ser procurado para negociar? Eu estou dizendo exatamente, precisamente isso. A empresa precisa, a Recuperanda precisa do apoio dos credores que estão devidamente credenciados na Assembleia, que participarão do conclave. Ela não precisa negociar com quem não vai participar da Assembleia de Credores. Por isso que também do ponto de vista da empresa é fundamental acompanhar essas habilitações e, tão logo encerrado o quadro, ter com clareza a sinalização de quem vai participar do quadro de credores e quem dele não participará quando for apreciado o plano de recuperação judicial. Porque você bem sabe, aquele plano juntado na recuperação judicial, 60 dias após o deferimento, aquele plano, até ser levado à Assembleia de Credores, sofre profundas modificações. E a pergunta que você pode fazer é: por que sofre tantas modificações? Sofre tantas modificações exatamente em razão da negociação intensa que a Recuperanda faz com o conjunto dos credores que vão participar desta Assembleia. Então, assim, nós conseguimos ter um panorama geral e profundo da fase de verificação dos créditos, mas especialmente do que o advogado, do que a advogada deve fazer para habilitar, para garantir o direito do seu cliente. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Ficou claro todos esses pontos? Façam um ok. Façam um ok, para mim é importante esse ok. Marcelo, eu não entendi bem a parte relativa à verificação administrativa. Escrevam para mim aqui. Então, esse movimento todo é fundamental. E é fundamental a gente ter no modo automático. Então, deem um ok para mim. Obrigado, Jonatas. Excelente esse tema, né, cara? Interessante esse tema, né? Eu falei no início que esse tema... Olha só, Ribeiro. Eu falei, Raíssa estava por aqui, eu falei no início que esse tema, ele amplia o mercado de recuperações judiciais para o advogado. E ele amplia o mercado de recuperações judiciais para o advogado, porque ao invés de pensar em uma recuperação judicial, o advogado começa a pensar em 200, 300 clientes, que são os que figuram no quadro de credores. E essa é uma forma interessantíssima de ingressar no mercado, porque ao invés de se preocupar com uma média empresa, com uma pequena empresa, com uma grande empresa que vai entrar em recuperação judicial, a gente pode começar a pensar nas centenas de pessoas, nos centenas, acho que está errado, né? Nos vários credores que não têm a sua defesa dentro do processo de recuperação judicial. E aí eu diria que o jogo começa a ficar mais interessante. Vocês já pensaram nessa ideia? É uma leitura um pouco interessante, né? Se alguém não está trabalhando com recuperações judiciais, é um meio interessante de começar a navegar nesse mercado de uma forma menos grave e com potenciais de rendimentos verdadeiramente interessantíssimos, né, Jonatas? Até porque, eu não sei se alguém aqui viu a petição dos 6 dígitos, que a gente discute muito no colegiado empresarial, está lá no treinamento avançado em recuperação judicial, que é um curso específico para quem pretende ingressar nesse mercado, né, quem pretende atuar na linha de frente de recuperações judiciais. Eu criei o treinamento avançado em recuperação judicial, e aí uma parte dele é o colegiado empresarial, e a petição inicial que a gente discute lá brincando é que em uma petição, um advogado, não fui eu, um advogado auferiu honorários superiores a R$200 mil. E a petição que eu me refiro é exatamente, precisamente, em um procedimento de impugnação judicial de créditos. Então, o colega simplesmente participou desse processo defendendo
o credor que foi impugnado, que sofreu a impugnação, ganhou o procedimento através de um contencioso, ganhou na segunda instância e aí o juiz determinou 10% de honorários e 10% era mais de R$200 mil. Uma petição, não houve audiência, não teve qualquer oitiva de testemunhas ou coisa que o valha, foi uma petição, uma contestação muito bem estruturada que deu ganho de causa a esse cliente, que foi confirmado no Tribunal de Justiça e assim ocorreu. Então, esses pontos cegos que eu entendo importante dividir com os colegas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir um último ok. Foi legal isso? Foi importante? Se foi importante, deem um ok, digam que legal, me deem um retorno. E aí, deixa eu fazer um último convite. Toda terça-feira a gente faz a live da terça. O que é essa live da terça? Essa live da terça tem por objetivo, Camila, por objetivo, Jonatas, por objetivo, Francisco, nos manter aquecidos, nos manter alinhados e informados com o repertório de recuperação judicial. É essa a ideia. A ideia é, toda terça-feira, discutir questões do campo de batalha sobre recuperação judicial, aqui mesmo no Instagram. Então, a intenção é trocar figurinha, bater bola, trazer informações. Eu estou sempre trabalhando com recuperações judiciais e sempre atualizado com as questões mais quentes mesmo sobre recuperação judicial. Vocês verificaram, né, Raíssa? Obrigado, querida. Obrigado, Francisco, meu querido amigo. Obrigado, Jório, meu brother. Olha só, vocês verificaram que o tema revisional em recuperação judicial, ninguém falou, Camila. Ninguém fala disso. Revisional em recuperação judicial. E não é estritamente uma revisional, mas vocês entenderam o caminho que é possível seguir, né? Então, eu convido vocês fraternalmente, e vocês, eu imagino que vocês estão percebendo a alegria, a minha satisfação em fazer isso, né? Eu gosto muito de trocar figurinha. Acho que eu me empolgo muito falando, mas então vocês têm que me mandar perguntas para a gente interagir mais. Mas eu provoco vocês a toda terça-feira, 18 horas, ter um compromisso, não comigo especificamente, mas com vocês mesmo, para atuar nesta área. E aí eu vou estar aqui, cheio de ideias, cheio de discussões, cheio de conversa importante de recuperação judicial para dividir com você. Tá bom? Fica o convite toda terça-feira, 18 horas. Vamos responder essa última, Ribeiro. Vamos lá, meu velho. Vamos lá. Como é que é? Como fica a classe trabalhista antes da sentença? Olha só, cara. Olha só. Essa pergunta é maravilhosa, viu? Todas as perguntas me agradam demais, mas essa provoca também várias digressões. Deixa eu tirar um negócio da minha perna aqui que está me incomodando, tá? Tô tirando. Acho que vai ficar melhor aqui. Vamos lá, olha só. Deixa eu tirar um pouquinho mais isso aqui daqui. Vamos lá. Olha a pergunta, Ribeiro, olha a pergunta. Marcelo, classe trabalhista antes da sentença e pós-sentença. Cara, é possível habilitar crédito trabalhista apenas créditos que já foram objetos de trânsito em julgado na justiça especializada. Então, esse é o primeiro detalhe. Você só vai habilitar o crédito na classe 1 credor trabalhista se tiver uma certidão ou já com trânsito em julgado na Justiça do Trabalho. Primeira coisa. Então, antes de sentença, não tem como habilitar. O que tem como fazer? Tem como fazer um pedido ao juízo trabalhista para ele informar a Justiça Comum solicitando a reserva do valor. Eventualmente, você pode juntar na recuperação judicial um pedido de reserva do valor. Tá bem? Do valor que se tem a expectativa de auferir. Mas esse é o primeiro. Então, tem que ter trânsito em julgado da decisão da Justiça Trabalhista para habilitar na recuperação judicial. Segunda questão. Dito isso, a pergunta que fica não vale a pena fazer um acordo? Vejam só, tem circunstâncias em que os advogados trabalhistas
brigam na Justiça do Trabalho e aí vão para a Justiça comum, para a recuperação judicial e tem uma limitação. Tem uma limitação no plano de recuperação judicial em 150 salários mínimos. Por que toda briga? Se não vai receber mais que 150 salários mínimos e já está hoje sedimentado no Superior Tribunal de Justiça este entendimento da possibilidade de limitação da classe 1. Então, a minha sugestão é, meu caro colega, busque com estes conhecimentos sobre recuperação judicial instrumentos para estabelecer uma boa negociação na Justiça do Trabalho e habilitar rapidamente o seu crédito na Justiça Trabalhista. Perdão, na Justiça... olha o equívoco aqui. Na Justiça, no Juízo Universal da Recuperação Judicial. Tá bom? Faça esse esforço, porque o risco é de, eventualmente, você não ter esse crédito garantido na recuperação judicial, e algumas empresas de recuperação judicial pretendem procrastinar o crédito trabalhista na Justiça do Trabalho, né, pensando indefinidamente em alimentar esse alongamento indefinido, que é um equívoco. Então, esta é a sugestão, tá bom? Então, encerramos por aqui, o tempo já está acabando também. Foi um imenso prazer conversar com vocês e eu digo isso de coração e convido vocês a vir semana que vem. Alguém me dá um ok aqui, então? Alguém me dá um ok? Alguém bota, eu não sei se tem como colocar um coração, uma curtida, alguma coisa final aqui e vamos encerrando essa conversa muito legal que a gente teve na terça-feira, a live da terça, né? Ribeiro, eu acho que ficou claro, né? As questões apontadas. Se você quiser conversar mais sobre isso, me manda um direct que a gente conversa um pouquinho mais. Tá bom? Então, encerro por aqui. Grande abraço. Valeu, gente. Boa noite. E até semana que vem na live da terça, tá bom? Até mais.